Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o secretário de Infraestrutura do município de Fortaleza, Samuel Dias. Como está o cronograma de obras da Prefeitura de Fortaleza? Vamos discutir o perfil e a localização dos principais empreendimentos na capital. Qual a expectativa para os próximos financiamentos em intervenções urbanas do município? Ainda o planejamento da CEINF para os próximos meses. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Samuel Dias é engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É mestre em recursos hídricos. Atuou durante 15 anos em consultoria, elaboração, coordenação e gerenciamento de projetos de grandes obras de infraestrutura. Entre elas, o projeto de integração do Rio São Francisco, Cinturão das Águas e o Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Na Prefeitura de Fortaleza, em gestões anteriores, Samuel já foi titular da Secretaria de Infraestrutura e secretário de Governo. De volta à CEINF, na gestão José Sarto, o convidado segue à frente do cronograma de obras da cidade. E é com o secretário municipal de Infraestrutura da Prefeitura de Fortaleza, Samuel Dias, que converso no programa de hoje. Secretário, muito obrigado pelo convite aceito. É uma honra tê-lo aqui novamente no programa Política, na TV Otimista. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui e falar para o público as ações que a Prefeitura está desenvolvendo e como é que essas obras se encaixam dentro das necessidades da nossa cidade. Perfeito. Secretário, pelo que a gente colocou aqui rapidamente na abertura do programa, o senhor pode ser considerado um dos maiores e melhores conhecedores do aspecto infra da Prefeitura, né? Tendo em vista os longos anos, mais de uma gestão que o senhor já esteve à frente. Olhando um pouco aí pelo retrovisor, o que a gente não tinha, né? A gente vai detalhar ao longo do programa, em termos assim, mais impactantes para a cidade e que na gestão, digamos, do senhor, a gente passou a ter. Nesse tempo aí de mais de 10 anos já na Prefeitura, aí, né? Somando tudo, deu para aprender muita coisa, Rivaldo. E isso é muito importante, a gente está sempre aprendendo muita coisa. Fortaleza é uma cidade enorme, muito grande. Pouca gente tem dimensão, realmente noção da dimensão da cidade, do tamanho da cidade. A cidade, ela é muito conhecida pelo centro expandido, Meireles, Aldeota, a Beira-Mar, que é a parte mais turística da cidade, que é onde estão realmente as oportunidades de emprego e renda e que atraem a visão da cidade. Mas a cidade é muito mais do que isso. Ela tem toda uma periferia onde vivem as pessoas, onde vivem a maioria dos cidadãos da cidade de Fortaleza. E essa periferia ela é muito carente, né? Principalmente de infraestrutura, que é o que a gente vai falar mais aqui. E quando eu digo infraestrutura, não é só um pavimento, um saneamento, uma calçada. Infraestrutura é a base de todos os programas que acontecem na cidade de Fortaleza. Então, tudo que a gente vai fazer seja em emprego e renda, seja em saúde, seja em educação, a infraestrutura participa porque ela constrói, né? Tem que dialogar, ela constrói a base. Isso. E num governo dinâmico, como é o do prefeito Sarto, com muitos planejamentos, com muitas ações pensadas desde o início, dentro de um plano de governo concebido, desde a época da campanha, que vem sendo cumprido. Aliás, um plano de governo que já foi cumprido em mais de 70%, então ele está muito avançado. Já era um plano de governo arrojado e ele está sendo cumprido. Sim. E a infraestrutura, então, tem muito trabalho, né? Então, a gente tem muito trabalho, o prefeito Sarto cobra bastante a gente a realização dessas obras, porque elas vão dar base, por exemplo, à universalização do tempo integral para as crianças do 6º ao 9º ano. Então, para fazer isso, a gente tem que construir muitas escolas areninhas, que é a inovação de infraestrutura na educação, e a infraestrutura está sempre lá. E essas obras, né, 90%, mais de 90% de tudo que a gente faz, ele acontece exatamente nessa periferia da cidade,
que é onde a gente tem mais carência de implantação de obras de infraestrutura. Entendi. Portanto, nesse percurso aí de, em média, 10 anos, muitas intervenções foram feitas, e aí, insistindo na pergunta com outras palavras, o que o senhor destacaria, se a gente fosse fazer aqui uma lista, fazer um filtro, né? O que não tinha e que passou a ter a partir desse esforço aí, que vem da gestão anterior e que segue agora com o governo de José Sarto? No início foram feitas grandes obras de infraestrutura viária que possibilitaram uma melhoria sensível nos indicadores de mobilidade na cidade de Fortaleza. Então a gestão do prefeito Roberto Cláudio ficou muito marcada pelo avanço na mobilidade, por grandes obras, por exemplo, de alguns viadutos, túneis, né, binários que foram implantados, o sistema cicloviário que foi muito desenvolvido à época. Isso marcou uma gestão em termos de infraestruturas. Dando continuidade a esse processo, a gestão do prefeito Sarto, ela trabalha de uma forma um pouco mais pulverizada em áreas da cidade onde não tinha infraestrutura nenhuma, né? Exatamente nessa periferia que eu vinha falando, em que a gente não tinha nem a pavimentação. Então, as coisas vão se complementando, vão se conectando, e isso que eu digo é do aprendizado. A gente passa a conhecer a cidade, passa a conhecer as demandas reais. Então, e o importante é que as coisas aconteçam dentro de um planejamento interconectado. Então, Entendi. Os grandes sistemas viários, eles foram melhorados, e a rede capilar, digamos assim, que entra nos bairros, que entra nas casas, na porta das pessoas, ela está sendo, o foco do investimento agora tem sido muito nisso. São ruas de terra, de lama, em que as pessoas não conseguem nem caminhar, agora estão sendo pavimentadas com piso intertravado igual da beira-mar, com calçadas acessíveis. Então eu diria que a marca desse tempo agora do prefeito Sarto seria a capilarização dessas ações pela periferia. Obviamente também na área da cidade, em que a gente gera mais emprego e renda, são necessários investimentos para que a gente possa potencializar exatamente esse desenvolvimento econômico na cidade. Então, a conclusão da beira-mar, feita agora pelo prefeito Sarto, iniciada pelo prefeito Roberto Cláudio, fechou um ciclo de desenvolvimento do turismo na cidade que a gente já consegue perceber os resultados agora. Não é à toa que Fortaleza é um dos destinos, é o destino mais procurado para o período de férias agora de julho. Eu não tenho dúvidas que isso aconteceu por conta dos investimentos da beira-mar, que são investimentos turísticos que visavam exatamente isso, né, desenvolver esse mercado. E o prefeito Sarto, ele está dando continuidade a isso, está fazendo agora a requalificação da Praia de Iracema, que é a continuidade dos padrões urbanísticos que foram implantados na beira-mar, começando ali no Ideal Clube, né, no Aterrão, conhecido Aterrão, e que vai até o Poço da Draga. Então nós vamos ter uma área de orla, essa orla potencialmente mais turística, toda requalificada muito em breve, né? Estamos em obra agora nesse momento. Então o que é que a gente tinha, o que é que a gente tinha? Respondendo objetivamente, nós ficamos muito tempo sem ter grandes obras de infraestrutura que realmente impactassem a vida da cidade de Fortaleza, né? Em 2013, quando eu assumi a Secretaria da Infraestrutura a primeira vez, a Secretaria de Infraestrutura não era nem 10% do que ela é hoje. Em termos de orçamento, de orçamento, capacidade de execução e realmente de serviço, né? O serviço da Secretaria de Infraestrutura era basicamente o que hoje faz a Secretaria de Conservação e a Secretaria das Regionais. Era um tapa-buraco, um asfalto, não tinham, até existiam alguns projetos, mas eles realmente não eram priorizados, né? E essa foi a mudança que aconteceu de 10 anos para cá, uma priorização de projetos de infraestrutura que melhora a vida das pessoas na cidade de Fortaleza. Justamente sobre esse gancho, secretário, a gente pode dizer que a gestão Roberto Cláudio olhou para as grandes estruturas viárias da cidade e a gestão Sarto aproximou essa infraestrutura das pessoas, levou, em alguns casos, até a porta da casa da pessoa esse benefício que é dentro dessa visão mais geral da Secretaria de Infraestrutura, né? É exatamente isso, Erivaldo. Foram 2 momentos e que a gente segue. Ainda existem grandes obras de infraestrutura para ser feitas na cidade? Sim, existem algumas obras
pontuais e que estão até no planejamento de curto e médio prazo da Secretaria de Infraestrutura. O que é uma obra que o senhor considera pontual? É uma rua estreita que precisa de um asfalto? É um bueiro estourado? O que é? Essa daí eu estou falando sobre mais obras, dessas grandes obras. Sim, né? Por exemplo, existe uma demanda de um viaduto, de um sistema de viadutos ali na Parangaba, próximo ao terminal, que é um ponto de congestionamento. A gente está planejando essa intervenção. Ainda persiste um grande ponto de alagamento bastante significativo, que é o da Avenida Heráclito Graça, por exemplo. Nós já estamos planejando ações para resolver esse ponto. Enquanto que com o Roberto Cláudio, na época das outras grandes obras, foram feitos os viadutos da Antônio Salles com o engenheiro Santana Júnior, que resolveu aquele gargalo. Aliás, foi um grande marco de obras. Há muito tempo que Fortaleza não tinha uma grande obra e aquela foi uma obra que criou... O entroncamento da Antônio Salles com a engenheira. São aqueles dois viadutos que passam um por cima do outro. Então, ali realmente foi um marco em termos de engenharia aqui na cidade de Fortaleza, de obras de arte especial, que a gente chama esses viadutos e túneis. Depois o túnel da Padre Antônio Tomás, os túneis da Via Expressa, a Avenida Aguanambi, que era um ponto de alagamento também histórico, a Raul Barbosa com a Murilo Borges também era um ponto de alagamento, ponto de engarrafamento, que foi feito um viaduto. Mais à frente, ali na BR-116 com a Raul Barbosa e Alberto Craveiro, então aquele novo viaduto e a obra de drenagem ali naquela área resolveu aquele problema de alagamento. Aquele era talvez o mais grave problema de alagamento viário que a gente tinha na cidade. Então todos esses pontos foram sendo resolvidos, mas ainda restam alguns pontuais e que a gente já está na programação tratá-los. Entendi. O senhor falou agora há pouco em Beira-Mar e é inevitável a gente colocar aquela questão, né, de que a imagem, a média geral da opinião pública da cidade percebe, até por conta da visibilidade propriamente dita, muita ação da prefeitura na orla da capital e há uma crítica de que essas obras não chegam, né, a população, a maioria das pessoas que moram em bairros populares, na periferia, etc. Essa crítica faz sentido para o senhor? Essa crítica é natural vamos dizer assim, a exposição de mídia, exposição até das pessoas verem essas obras que acontecem nas áreas mais centrais da cidade. Né? Mas para você ter uma ideia, a obra toda da Beira-Mar, incluindo os aterros, tudo que foi feito, feirinha, tudo aquilo, custou cerca de 120 milhões de reais. Há 2 semanas atrás, nós abrimos os envelopes da licitação de 160 milhões de reais para a construção de 10 escolas de tempo integral na periferia da cidade de Fortaleza. Então, só essa licitação de algumas semanas atrás, de 160 milhões de reais para a construção de escolas, já foi bem superior a tudo que foi feito na Beira-Mar. Se a gente sobrar a Beira-Mar mais a Praia Iracema, que está em obra agora, nós vamos chegar a 140 milhões. Ainda é menos do que só essa licitação de 10 escolas. Na verdade, nós licitamos 10 e temos outras 10 que estão em construção agora, desse mesmo modelo. Além das creches também, que mais 12 creches foram licitadas também agora. Semana passada o prefeito deu ordem de serviço à obra do Cuca, ali do Grande Mucuripe. É o Cuca, uma creche, uma escola e uma areninha, um grande complexo ali que fica ali no Vicente Pison, no Cais do Porto, ali do lado do Alto da Paz. E só essa obra, esse conjunto de obras custa mais de 70 milhões de investimento. Eu digo os valores para que a gente possa comparar o que está acontecendo. Né? Tem uma dimensão. Também há 2 meses atrás, o prefeito Sarto deu ordem de serviço a uma obra de drenagem e pavimentação lá no Planalto, no Conjunto Palmeiras, Palmeiras 2, de 54 milhões de reais de investimento. Então, quando eu digo que 90% dos investimentos estão na periferia, é até mais de 90%. Então, 90% para ser conservador, mas é onde realmente a gente está investindo dinheiro dos financiamentos, né, e
dessas obras mais impactantes. Entendi. Secretário, quando se fala em investimentos, como o senhor falou desse complexo no Antônio Pizon, a gente está falando de investimento social, um retorno que o poder público tem que dar ali para a sociedade. Assim como também escolas em tempo integral, é indiscutível o investimento no futuro, né, de uma geração. Agora, em se tratando de uma obra na orla, do ponto de vista turístico, de retorno, é uma obra, digamos assim, que se paga? Ela tem algum tipo de retorno, uma obra dessa dimensão? Todo programa de investimentos que é feito, é necessário uma avaliação econômica e financeira da obra. Claro. Financeira para saber se você vai ter dinheiro para fazer aquela obra e mantê-la. E econômica para a gente saber o impacto que aquela obra, aquele investimento, que o nome já diz, investimento tem que ter retorno, né? Então o retorno que aquele investimento vai ter para a sociedade. No caso das escolas, é muito claro o investimento, embora ele seja de longo prazo, e muitas gestões elas se escusam de fazer isso, elas não investem nisso porque é uma coisa que não aparece, que, sendo mais claro, assim, que não dá voto, né? Não dá voto, não é para agora, então deixa para lá. Mas as gestões do PDT, as gestões do Roberto Cláudio, do Sarto, têm uma visão de longo prazo, uma visão mais estratégica de realmente de ter um plano e de que, sem a gente investir no futuro das crianças, no futuro dos jovens, no futuro da educação na cidade de Fortaleza, a gente não vai mudar a nossa realidade. Nossa realidade é de uma cidade pobre que precisa investir no que ela tem de melhor, que é gente, né? A gente tem muita gente aqui, gente com a grande capacidade de empreender, tem grande capacidade de executar, de fazer, precisa de educação, precisa de apoio para seguir em frente. Então, esse é um dos focos do investimento. Mais obras como a da Beira-Mar, elas têm um retorno até mais direto, né? Uma obra de requalificação da Avenida Beira-Mar, ela gera emprego e renda na veia, ela gera postos de trabalho pelo desenvolvimento do turismo, pelo desenvolvimento de serviços, que é o grande empregador na cidade de Fortaleza, é o serviço. E a nossa maior indústria, que é a construção civil. A indústria de dentro da cidade de Fortaleza, a maior delas é a construção civil. Então, com essas melhorias urbanísticas, elas geram mais empregos na construção civil. Entendi. E uma coisa interessante, Evaldo, que não é só as obras em locais como aqui no centro, na Meireles, na Beira-Mar, que geram esse boom na construção. Quando a gente pega uma rua lá do Janguruçu, lá do Jagatá, lá do Conjunto Palmeiras, do São Miguel, uma rua que é de terra, de lama, com esgoto, e a gente faz calçada, faz drenagem, faz saneamento, faz uma pavimentação de piso intertravado, e a gente volta para ver a obra pronta, a gente não vê apenas a rua diferente. As casas mudam, as pessoas... Mexe com a autoestima das pessoas. Mexe com a autoestima, mexe com a dignidade, o sentimento de pertencimento daquela rua, daquela cidade, da pessoa. Então, ela investe, passa a investir no imóvel dela. O imóvel dela valoriza. Então, ela melhora a casa, ela põe um revestimento, ela muda uma telha, ela pinta a casa, às vezes amplia. Então, a gente tem muito problema até porque depois que a gente faz a obra, vem um pedido de ligação de água, porque o cara fez um segundo andar na casa, agora tem a família morando em cima, precisa ligar a água, tem que abrir a rua. Então, gera muita renda, né? Gera muito emprego nessas obras, são mais de 12 mil empregos dentro da cidade de Fortaleza, são sustentadas pelas obras públicas da Prefeitura de Fortaleza. Entendi. Então, a infraestrutura, ela perpassa simplesmente o concreto e a areia que a gente vê ali, ela vai muito além, vai gerar emprego, gera renda e gera dignidade para as pessoas. Beleza, secretário, ficou bastante claro, vamos fazer um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui com Samuel Dias, o nosso entrevistado de hoje, do programa Política na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado Samuel Dias.
ele é titular da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Fortaleza. No primeiro bloco a gente falou um pouco aí, deu uma geral, né, no sistema de empreendimentos que a Prefeitura mantém na capital, só que isso exige dinheiro e muito dinheiro. Quais são as fontes, secretários? São fontes próprias, financiamentos nacionais, internacionais? Nos fale um pouco dessa entrada de recursos públicos necessários para que esse cronograma seja tocado. Quando a gente vai conversar com a comunidade, falar ouvir sobre os problemas e apresentar soluções, eu costumo usar muito uma comparação das finanças públicas com as finanças da casa das pessoas, né? Para que eles entendam bem. A gente, quando está em casa e tem que fazer uma reforma na casa, a gente, com o dinheiro do salário ali do mês, a gente consegue fazer uma pintura na parede, consertar uma fechadura que quebrou, mas se a gente quiser dar uma geral, né? Se a gente quiser fazer uma reforma, fazer um segundo andar, ampliar um banheiro, né, alguma coisa, reformar o piso, aí a gente precisa realmente ir atrás de um financiamento. A gente não consegue fazer isso com o dinheiro do mês, orçamento do mês, porque ele tem que pagar a escola das crianças, o médico. Então, com a prefeitura é a mesma coisa, né? As grandes obras, as grandes intervenções de infraestrutura, elas precisam realmente de fontes específicas de financiamento. Essas pontes podem ser via repasses da União. Infelizmente, de 10 anos que eu estou aqui, esses repasses foram mínimos da União para a cidade de Fortaleza. E hoje é praticamente zero, né? Para dizer que é zero, talvez seja 0,1% que a gente está investindo. Mas há os obrigatórios, né? São os obrigatórios, Os obrigatórios são obrigatórios constitucionalmente. Não tem o que discutir. Okay? E são recursos, já vem carimbado. Já vem carimbado. E eles são normalmente recursos para o custeio. Despesas correntes. Despesas correntes. Os investimentos são grandes programas de investimento que há muito tempo não tem, e mesmo quando tinham, a parcela que vinha para Fortaleza era muito pequena, eu digo de 10 anos para cá, pelo menos onde acompanho. Então, recursos também de repasses do governo do estado para obras específicas também são insignificantes hoje. O grande fonte de recursos financeiros para as obras em Fortaleza são de dinheiros do orçamento da prefeitura mesmo, de impostos arrecadados, repasses obrigatórios, ou financiamentos externos, né? Hoje, Fortaleza trabalha com grandes bancos internacionais, como a CAF, como o BNDES Nacional, a Caixa Econômica, que tem linhas de financiamento que estão sendo utilizadas para a implantação, por exemplo, desse grande sistema de obras nas ruas, nos bairros mais carentes, em que eu falei há pouco. Mas a prefeitura tem intenção, né? O prefeito Sartre tem muita sensibilidade com a necessidade do povo, principalmente o povo mais pobre da periferia, e ele, vendo as ações, vendo o que estava planejado, ele priorizou nos financiamentos realmente essas ações, uma continuidade e uma ampliação dessas ações. Então, hoje está sendo programado um novo programa de financiamento com a CAF também, para a gente fazer uma vez e meia o que foi feito agora nesses últimos anos, nos últimos 5 anos, que é o programa, o ProInfra, que é esse programa de obras na periferia. A ideia é fazer uma vez e meia esse programa nesse novo financiamento. Qual é o status desse pedido de financiamento? Esse financiamento está em análise na Secretaria de Planejamento do Governo Federal, porque mesmo sendo um financiamento que a prefeitura vai pagar, em que a garantia do financiamento, a contragarantia desse financiamento, ele os repasses obrigatórios do governo federal, ele precisa de uma autorização do governo federal e do Senado, que é o que a gente chama de aval, porque o governo federal, todo empréstimo internacional, ele é o avalista, né? Por ser um crédito externo. Por ser um crédito externo. Então, esse está nessa fase, essa semana até a gente vai apresentar o programa, e esse está encaminhado. Então, a ideia... Dá licença, tudo dando certo no cronograma, esse dinheiro chega na boca do caixa quando, secretário? Meados do próximo ano. Então, já ali na reta final da gestão, né? Como eu disse, a gente não pode fazer gestão pensando simplesmente nos 4 anos, né? Porque 4 anos passa rápido, né? A gente tem que fazer gestão estratégica, tem que pensar no futuro, tem que programar o futuro. Então,
a gente não pode ter um pensamento curto em termos de gestão pública. Tem que pensar em longo prazo, tem que deixar as coisas organizadas e acontecendo sempre, para que a gente não tenha descontinuidade. Então, esse é um programa de mais longo prazo. Nós temos muitas obras de execução, muita coisa para concluir, mas também tem outras linhas de financiamento mais rápidas que estão em tramitação, e essas, junto com Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, e essas outras linhas de financiamento, elas vão financiar ações de mais curto prazo, que são muito necessárias agora nesse momento. Entendi. O prefeito Sarto está ampliando a rede de saúde básica, né? Ele está muito focado em melhorar a qualidade da saúde em Fortaleza, principalmente no que tange à prefeitura, que é a rede de saúde, o sistema de saúde básica, né? Os hospitais, embora Fortaleza cumpra um papel desproporcional na saúde secundária, digamos assim, que é dos hospitais e de exames e consultas, porque não deveria ser um papel preponderante do município, mas o município hoje tem o maior hospital do estado, que é o IJF, né? E com o IJF2 ele ficou maior ainda. Que então, recebe pacientes de outros municípios. De outros estados, né? E que consome no seu custeio simplesmente 100% do dinheiro arrecadado pelo IPTU. Sério? Essa é a conta do IJF. Ou seja, isso anual, né? Anual. O que a prefeitura arrecada de IPTU só dá para sustentar o IJF. Porque é um serviço muito caro. Ele é um hospital de referência não só no Ceará, né? Até no Nordeste. Né? Então, 50% do que produz o IJF é com pacientes de fora da cidade de Fortaleza. Se houvesse, por exemplo, uma espécie de consórcio, parte desse dinheiro poderia ir para outras áreas, né? Exatamente. Seria muito dinheiro para poder investir em outras áreas. Mas, então, é uma necessidade de repactuação que precisa ser feita. Mas, voltando para o foco dos investimentos, foi investido muito na melhoria dos hospitais, né? Nós estamos agora construindo, o prefeito Sarto vai entregar no ano que vem um novo hospital Gonzaguinha da Messejana, que está em obra adiantada. Já entregou um novo hospital do Gonzaguinha do Zé Walter, que começou pelo Roberto Cláudio e foi concluído agora pelo Sarto. Mas o prefeito Sarto está construindo 18 novos postos de saúde. Exatamente o que ele se comprometeu na época da campanha no seu plano de governo. Esses 18 novos postos de saúde, 2 já estão em construção, né, tem mais... Não é reforma não, são novos mesmo. Eles são novos, onde não existia nada, está sendo feito. Então, 2, nós recebemos que a gente recebeu quando o limite de Fortaleza foi ampliado, então esse posto que era em Maracanã passou para Fortaleza, então é um posto novo. O outro posto também é um posto construído pelo governo do estado e repassado para a prefeitura operar lá no Tancredo Neves. Então, esses são 2 novos postos, mais outros 2 que estão em construção agora e mais 14 que devem iniciar ainda no próximo mês. Então, nós vamos ter 18 novos postos de saúde. Além desses 18 novos postos, tem 8 postos de saúde que estão sendo reconstruídos. Entendi. Estão sendo demolidos e construídos novamente, porque são postos muito antigos, muito improvisados, e eles não acompanham. A saúde tem muito disso, as regras, as normas de vigilância sanitária vão mudando, os prédios da saúde são prédios antigos, adaptados, e quando a gente vai fazer alguma melhoria, é mais fácil você derrubar e reconstruir para poder se encaixar nas normas. Entendi. Então, é muita obra na saúde, muita obra para melhorar a qualidade de saúde e também, não só melhorar a qualidade, mas também aumentar a permeabilidade. Da mesma forma como o sistema de viário que a gente estava falando, é necessário a gente também capilarizar mais, distribuir mais os postos de saúde na cidade de Fortaleza. E a gente vai conseguir isso com esse programa de investimentos. Entendi. Secretário, há uma crítica da opinião pública mediana da cidade em relação à saúde que diz respeito ao fechamento dessas unidades de alguns estabelecimentos para reforma, ampliação, enfim. E aí que teria faltado à Prefeitura de Fortaleza um cronograma mais racional, né? De fecha esse, amplia aquele, migra para lá enquanto isso aqui é reformado. Enfim, houve aí uma série de gargalos, né? Obviamente que o senhor não é o secretário da Saúde, mas
de alguma forma essa programação passa pela CEINF, né, que o senhor lidera. Como que se chega a uma decisão, olha, esse hospital aqui vai ser fechado, vai ser reaberto aqui a tantos meses? Há um comitê, um fórum, uma discussão para que se chegue a esse ponto, porque impacta a vida das pessoas. Por exemplo, uma pessoa vai se tratar aqui, daqui a pouco vai ter que praticamente atravessar a cidade. Eu queria que o senhor comentasse, embora, repito, não seja uma responsabilidade direta, né, da Secretaria de Infraestrutura. Claro, mas a gente participa dessas decisões, mas Fortaleza tem 10 hospitais. Né? Não existe nada que se compare. Salvador, que é uma cidade do tamanho de Fortaleza, praticamente, tem um hospital. Fortaleza tem 10. Né? Então, nenhuma outra cidade como Fortaleza tem essa quantidade de hospital. Isso daí, como eu disse, consome muito o nosso custeio, mas também dá oportunidade para que a gente possa fazer esse remanejamento de operação sem um grande prejuízo para a população. Na verdade, a população sempre sente algum prejuízo porque estava acostumada a ir naquele hospital, aquele hospital era mais próximo, mas como, por exemplo, quando a gente resolveu fazer o Gonzaguinha da Messejana, ele só foi iniciado depois da inauguração do Gonzaguinha do José Walter, que tem o mesmo perfil de atendimento e que foi feita uma ampliação de quase 100% do número de leitos do Gonzaguinha do José Walter. Então, a operação do Gonzaguinha da Messejana, ela pôde ser remanejada para o Gonzaguinha do José Walter, enquanto a gente faz a reconstrução do Gonzaguinha da Messejana. Obviamente, toda obra ela causa transtorno, né? É impossível você fazer uma obra sem algum transtorno, mas o que a gente faz é minimizar esse transtorno, trabalha para fazer as coisas o mais rápido possível, fechando apenas quando é fundamental, necessário que se feche, até para ganhar tempo nas obras. E da mesma forma acontece com os postos de saúde. O problema maior dos postos de saúde é que todos eles precisam de reformas. Todos eles todos eles não, mas a maioria deles são postos antigos em que a gente precisa fazer algumas reformas mais estruturantes. Então, embora não seja mais com a Secretaria da Infraestrutura essas reformas, ela é feita com a Secretaria das Regionais, a gente acompanha também porque exatamente a gente precisa trabalhar junto. Então, são 90 postos que estão sendo reformados, eles realmente precisam ser feitos com o posto funcionando, fazendo alguns remanejamentos pontuais, mas o que a gente pode fazer para minimizar isso é trabalhar muito, trabalhar dia e noite, trabalhar rápido e cobrar das construtoras que entreguem as obras no prazo, e é isso que a gente tem feito. Beleza. Secretário, vamos concluir esse bloco. Eu queria voltar um pouquinho à história do financiamento que a gente comentou agora há pouco, porque um financiamento ele é aprovado mediante um projeto apresentado, aprovação, etc. Esse dinheiro, né, esses recursos, quando chegar à prefeitura, o que é que vai ser feito dele? Assim, quais os projetos aqui que a gente tem para citar em destaque que esse dinheiro irá financiar? Desses de mais curto prazo, eu dei uma ênfase maior a esses novos postos de saúde, né? Mas nós temos algumas obras além dos postos de saúde. Além desses novos postos de saúde, nós temos as reformas dos postos de saúde, nós temos, por exemplo, também o ginásio da Parangaba, o próprio Cuca do Vicente Pison, que eu falei, também está dentro desse complexo comum de financiamento. Nós temos a reforma da UTI do IJF, que também está dentro desses financiamentos. O novo Messejana, né, o novo Hospital da Messejana, o Gonzaguinha da Messejana, que eu também falei aqui, está incluído no rol dessas obras. Reformas de praças, novas areninhas, é uma coisa importante. A Areninha virou uma marca da cidade de Fortaleza, não é mais só da gestão do Roberto Cláudio, do Sarto, do PDT. Ele virou uma marca da cidade de Fortaleza, está sendo copiado por diversas outras cidades. E onde a gente chega, embora já tenhamos feito mais de 100 areninhas dentro da cidade de Fortaleza, onde a gente chega num bairro, há um pedido de uma nova areninha, então temos novas areninhas planejadas para serem construídas, novas praças também, obras viárias, como eu disse, de problemas de drenagem históricos, como lá na favela do Inferninho, a gente vai resolver um problema lá de drenagem histórico na comunidade,
a Francisco Glicério, lá na Maraponga. Então, são obras espalhadas em toda a cidade, né? A própria Beira-Mar também tem um pedaço dela que está dentro desse, desculpa, de Iracema, que está dentro desse pacote. Então, é um grande conjunto de obras, um volume de financiamento bastante alto para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Beleza, secretário. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente vem aqui com o terceiro bloco, com mais Samuel Dias, que é titular da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Fortaleza, aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, o nosso convidado é Samuel Dias, ele é secretário de Infraestrutura da Prefeitura de Fortaleza, um dos mais experientes titulares da pasta, que falou aqui muito sobre o que vem sendo feito, e vamos agora olhar para frente, secretário. Se a gente for aqui pegar uma prancheta e visualizar aqui o que a gente tem no croquis ali, no desenho da CEINF para entregas nos próximos meses, quiçá nos próximos anos? A gente tem muita coisa já iniciada para a gente entregar, né? E tem coisas ainda para começar. Né? Porque são cronogramas diferentes, né? Cronograma diferente. A gente está, esse primeiro semestre, muitas obras novas foram iniciadas e que vão trazer um grande impacto, principalmente social, na cidade. Então, o que a gente pode, falando aqui do futuro, que a gente vai entregar, a médio e curto prazo, tem muita obra de pavimentação e drenagem e saneamento na periferia. Né? A gente tem mais de 500 ruas, por exemplo, que já foram feitas, e a gente tem outras 400 e tantas ruas para serem entregues ainda nos próximos anos. E quando eu falo de ruas, são ruas que eram de terra, de lama, e que agora vão ser ruas de piso intertravado, com calçadas. Aliás, essa é um fato interessante. Já virou regra agora, né, chancelada pelo prefeito Sarto, ele deu todo apoio para que isso fosse feito, que todas as novas pavimentações que vão ser feitas em Fortaleza, elas vão ser feitas em piso intertravado, para a gente começar a mudar o perfil de qualidade de pavimento na nossa cidade. Porque o pessoal reclama muito dos buracos que acontecem, isso porque ao longo do tempo essas ruas foram construídas sem projetos de drenagem, sem uma pavimentação adequada, e a gente está aqui para frente, a gente pretende utilizar o que tem de melhor nessas obras de nova pavimentação. Isso inclui alguma área ali decadente, que quando chove, área de risco, coisas do tipo? Exatamente. Ou o imóvel tem que estar regularizado? Não, principalmente nessas áreas mesmo. A periferia, ela não tem pouquíssimos imóveis realmente regularizados. Mas na hora de fazer a infraestrutura, a gente não necessariamente precisa estar regularizado. A gente vai onde é necessário mesmo. Né? Então, principalmente nessas áreas. Interessante que isso é uma mudança que está acontecendo da periferia para as áreas mais nobres. Então, está começando na periferia, essas novas ruas de piso intertravado e tudo. E depois é que vai chegar, porque aqui já está tudo feito. Onde não está feito é que a gente está começando a fazer já com essa melhor qualidade. Desculpa, o piso intertravado tem a vantagem de a água cair e descer. Ele tem diversas vantagens. O asfalto não. Aí eu pergunto, a cultura do asfalto ainda é muito forte, a pessoa querer que seja asfaltada a rua, ou só no piso mesmo? Não, ela não é. No começo as pessoas não entendiam exatamente se era bom ou era ruim esse piso intertravado, mas a gente já fez tanto isso na periferia que ninguém pede mais um calçamento. Você ia falando das vantagens. Das vantagens. Eu não recebo mais pedido de calçamento, o pessoal chega e sabe dizer, eu quero aquele bloquinho de concreto. Quero aquele da Beira-Mar, né? Eu quero aquele igual da Beira-Mar. E é isso que a gente tem feito. Qual é a vantagem dele? Ele esquenta menos, ele permite alguma infiltração, um pouco de infiltração. Ele não dissolve na água, porque o asfalto, embora a gente pense que não, mas o asfalto, se ele ficar em contato com a água há muito tempo, ele dissolve. E por isso, enfraquece e ali cria um buraco. Então, os buracos são pontos em que a água fica acumulada. Por isso que a gente tem mais buraco quando chove. Em termos de orçamento, entre o piso e o asfalto? E essa é a melhor notícia, é que atualmente o asfalto, como subiu muito com o preço do petróleo,
o piso intertravado hoje ele é mais econômico do que o asfalto. Sem falar na durabilidade, digamos. Durabilidade maior, a facilidade de manutenção, quando você desmonta para fazer alguma intervenção no subsolo, você consegue montar ele novamente. Ele é modulado, na verdade. Ele é né? modulado, então, e ele não estraga, você não precisa botar um novo, você utiliza o que já estava lá, porque ele é muito resistente, é muito mais resistente do que o asfalto. Entendi. Né? Então, é mais de 7 vezes mais resistente do que o asfalto. Então, essas vantagens do piso intertravado foram que determinaram esse tipo de utilização. Mas voltando ao cronograma que a gente tem, então, além de todas essas obras, a gente tem a Avenida Sargento Hermínio para entregar, tem a revitalização do Polo de Lazer da Sargento Hermínio, atrás do Polo de Lazer da Sargento Hermínio tem a continuação do Parque Aquel de Queiroz, que está sendo feito agora lá na Lagoa do São Gerardo, o novo parque, também vai ser entregue. Temos o parque, temos o zoológico lá junto com o Parque Passaré, ali naquele complexo do Passaré, o zoológico, o Parque Passaré também vai ser entregue muito em breve. A revitalização da Lagoa da Messejana, que está em obra. A Lagoa do Mondubim está ficando belíssima, ela nunca teve nenhuma urbanização no entorno, está sendo feita agora, e ela fica ali atrás do Cuca, do Mondubim, na perimetral. As pessoas que passam lá já estão notando que tem uma coisa diferente. Muito em breve o prefeito Sarto vai lá inaugurar essa nova área de lazer na periferia da cidade de Fortaleza. Cuca do Vicente Pison, já começaram as obras, a gente pretende ainda entregar no próximo ano. A Praia de Iracema, a nova Praia de Iracema, revitalizada do mesmo padrão da Avenida Beira-Mar. Ruas do projeto Bairro Empreendedor, é bem interessante esse projeto, Erivaldo. Ele visa a gente fortalecer as centralidades econômicas que tem na periferia da cidade de Fortaleza. Por exemplo, lá no Vila Velha tem a Mozart Pinheiro Lucena, que é uma avenida do comércio, bem movimentada, é um mini centro ali naquele bairro. Então a gente fez toda uma revitalização da avenida, está pronta já, o Sarto vai entregar agora. Então foi botado piso intertravado, calçados, acessibilidade para que as pessoas possam caminhar, para que melhore a qualidade do comércio, gere mais emprego e renda, as lojas se ampliem e que a gente descentralize um pouco mais a economia da cidade de Fortaleza. Então tem lá, tem também ali no Pirambu esse mesmo projeto, na TBR, tem no Planalto Ayrton Senna, tem no Janguru Sul, na Boulevard 3, é uma rua do Janguru Sul, que está ficando igual a Vajota lá, estamos fazendo uma mini Vajota lá. Então tem essas obras acontecendo, o novo hospital da Messejana, Gonzaguinha da Messejana, Heracto Graça, né? Em breve a gente deve anunciar aí um projeto para resolver aquele problema de alagamento da Heracto Graça. Ali é clássico aquele problema, né, cara? Acho que só bem... perde ali para o macro, né? Que não existe mais, né? que antes existia. Que foi resolvido, Mas assim, embora não cause tanto transtorno, porque é muito rápido, o alagamento dele acontece, mas rapidamente ele escoa. E tem um rio ali por baixo, né? Tem o Rio Pajeú, ali é a justamente. nascente do Rio Pajeú. Isso. Então a gente está fazendo uma obra que a gente está bolando a obra, muito em breve o prefeito Sarto deve anunciar, para resolver definitivamente aquela questão. Então são grandes obras em toda a cidade de Fortaleza e que vai manter um patamar de investimentos que a cidade vem tendo há muito tempo, né, desde da segunda metade do primeiro governo Roberto Cláudio até hoje. A gente vive uma crescente de investimentos que faz com que Fortaleza seja uma das capitais que mais investem no Brasil. Entendi. Não estou comparando só com o Nordeste, não, o Brasil inteiro. Entendi. Secretário, só para ficar claro, essa lista aí que o senhor acaba de citar, são obras que já estão garantidas no calendário da prefeitura, não dependem daquele financiamento que falamos no bloco anterior, não, né? Não. No bloco anterior falamos de basicamente 2 financiamentos. Um, que é o internacional, que esse é um pouco mais futuro, e o outro que são bancos locais. Esses dos bancos locais, sim, eles vão financiar isso que eu falei agora, que são curto e médio prazo. Mas já estão amarrados, né? Já estão amarrados. Então, são 16 novos postos de saúde, né? Entendi. É muito posto de saúde, 16 novos postos de saúde, para somar com os 2 que já foram implantados e cumprir as promessas de campanha. Promessa de campanha do Sarto não é só promessa, virou plano de governo. Esse plano de governo ele tem sido seguido à risca, tem sido fiscalizado pessoalmente pelo prefeito, por uma equipe,
e já está com 70% dele executado, e o objetivo é chegar a 100% mesmo, né? Então fazer como o Roberto Cláudio fez, de que cumpriu o que prometeu. O Sarto vai ser com certeza vai ser o prefeito que mais investiu em educação e que mais investiu em pavimentação, saneamento e drenagem na periferia da cidade de Fortaleza. Beleza. Para o futuro, a gente tem aí um desafio, na verdade é uma potencialidade a Praia do Futuro, mas passou por problemas de degradação, desabitação, e agora a cidade, o mundo da construção civil está olhando novamente lá para aquela área. Como que a Prefeitura, a CEINFRA, está dialogando com esse setor, secretário? A Prefeitura já fez muitas obras de infraestrutura para desenvolver aquela área. Então, ela é uma área que tem uma boa infraestrutura de vias, de acesso, para o que tem lá, né? Sim. Para o que tem lá construído. Os terrenos lá não foram ocupados rapidamente, foram sempre o próprio mercado imobiliário deixou aquilo como uma reserva. Muitas vezes essas reservas elas foram até utilizadas por invasões e ocupações desordenadas por conta da não utilização. Então, é interessante esse olhar do mercado imobiliário, porque é uma área que tem um potencial muito grande de desenvolvimento. Essa história de que a maresia na Praia do Futuro é muito alta, ela é igual à da Beira-Mar aqui, ela é igual à da Praia de Iracema, ela não tem essa especialidade de maresia. Dá para construir, dá para viver lá sem problema. A Prefeitura está trabalhando hoje na melhoria de locais onde a gente tem muita gente morando, não tem infraestrutura, e a gente precisa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, como por exemplo ali no Caça e Pesca, na Rua Jamaica, é uma área que tem inundação todo ano, a gente que foi ocupada de forma desordenada, mas hoje nós estamos com um projeto lá, mais de 10 mil pessoas vivem nessa área para poder melhorar a pavimentação e a drenagem e saneamento naquelas áreas. Tudo isso vai contribuir para que a gente possa ter uma nova Praia do Futuro muito em breve, que esse futuro chegue, né? Com incentivos da Prefeitura, Com incentivos, tem incentivos fiscais para a implantação de hotéis, para gerar mais negócios naquela área, que além dos hotéis venham também as moradias e venham o desenvolvimento naquela área da cidade. Entendi. Secretário, a propósito de obras em Fortaleza, na cidade, de infra, etc., nós tínhamos, eu estou dizendo tínhamos, não sei se ainda existe, né? O chamado Juntos por Fortaleza. Em que deu aquela parceria com o governo do estado? Foram os ventos políticos que mudaram e ficou um pouco pela metade? Ficou pelo caminho? Um projeto que era até bacana, né? Muita coisa foi feita na época do Juntos por Fortaleza, mas muita coisa também deixou de ser feita. Por exemplo, nós estamos falando de Praia de Iracema. Isso. Né? A Praia de Iracema está sendo toda revitalizada pela Prefeitura, mas o governo do estado tem 3 pontos na Praia de Iracema que são os mais reclamados e que dependem do governo do estado, que é a Ponte dos Ingleses, o Edifício São Pedro e o Aquário. Então, a Ponte dos Ingleses, a Prefeitura fez toda a recuperação da infraestrutura da ponte e o governo ainda não iniciou as obras há mais de ano, que já está liberado, eles não iniciaram as obras de recuperação da ponte. Vai ficar muito ruim a gente terminar para Iracema e não ter a ponte. Aliás, todo vídeo de promoção da cidade de Fortaleza, seja feito pela Prefeitura, seja feito pelo governo do estado, ele aparece lá, a Ponte dos Ingleses, bem bonita. Na maquete eletrônica? Na maquete, não, foto, imagem como ela era antes. Então o turista chega aqui e não vê mais a Ponte dos Ingleses. Né? Então fica para inglês ver, né? Exatamente. Aí, né? Infelizmente para inglês não ver, né? Inglês ver aqui não consegue ver. Exatamente. Então, a parceria Juntos por Fortaleza deve acontecer, independente de haver ou não haver programa. Mas formalmente, né? A ação, o programa, enfim, ainda existe, né? Não tem na prática, né? Não tem na prática, verdade. Meio que tem, mas está faltando, né? Tem, mas está faltando. Então, está faltando esse apoio, sim, do governo do estado, junto com a Prefeitura de Fortaleza. Aliás, não digo com a Prefeitura, não, com a cidade de Fortaleza. Porque esses programas, eles vão muito além de convergências políticas ou não. Eles precisam acontecer para melhorar a vida das pessoas da cidade de Fortaleza, que são cidadãos do estado do Ceará. E as gestões passam, a cidade fica, as pessoas, né? É tão bacana quando um governo investe, independentemente do seu mandato, né? Aí tem um pouco da discussão política que não é
o foco aqui, mas de qualquer forma vale aí o registro, né? Secretário, estamos chegando ao final, à reta do programa de hoje, a reta final. Eu queria deixar aí um minuto para o senhor colocar algum ponto, enfatizar outros, deixar suas redes sociais para quem quiser seguir. Fique à vontade, por favor. Eu procuro divulgar nas redes sociais tudo que tem sido feito pela prefeitura, principalmente na área em que eu trabalho. É @Samuel Dias Fortaleza, né? Estou sempre colocando lá vídeo novo, o que está acontecendo. Então, quem quer se atualizar aí sobre o que está acontecendo em termos de infraestrutura na cidade... Tem muita cobrança lá? Tem muita cobrança, e eu atendo a maior parte delas. Tá então, pode ir lá também para cobrar, Samuel Dias Fortaleza, lá no Instagram. Eu uso mais esse do Instagram, mas também tem no Facebook. Mas queria agradecer esse espaço e dizer aqui que eu estou aqui cumprindo uma missão dada pelo prefeito Sarto, que me confiou no meu trabalho, para que a gente possa melhorar a vida das pessoas que mais precisam, gerar mais emprego e renda e contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, a população pode ficar tranquila, né, nesse ponto de que a gente está trabalhando dia e noite para melhorar a qualidade de vida das pessoas, no meu caso, através da infraestrutura. Legal, secretário Samuel Dias, o nosso muito obrigado pela presença aqui, tá certo? Boa sorte aí na caminhada, parabéns aí pelos resultados, que venham muitos outros aí para a cidade de Fortaleza. Muito obrigado. Obrigado. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.